Gravando. Professora, já volto, eu vou no banheiro. Tá. Enquanto isso, eu vou lendo o texto aqui, ó. Questão 9. Principal responsável pela comida que chega às mesas das famílias brasileiras, a agricultura familiar responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o país. O pequeno agricultor ocupa hoje papel decisivo na cadeia produtiva que abastece o mercado brasileiro. Mandioca, 87%, feijão, 70%, a carne suína, 59%, o leite, 58%, carne de aves, 50%, e milho, 46%. São alguns grupos de alimentos com forte presença da agricultura familiar na produção. Então, esses são os principais alimentos aí que a gente consome, que são produzidos aí por agricultura familiar. Não tem nada de muito tecnológico, industrial que mexe com isso. Analise as afirmativas a seguir, sinal V para as verdadeiras e F para as falsas e etc. A primeira frase diz: a agricultura familiar se destaca por contribuir com a maior parte da produção agrícola destinada à exportação. E aí, o que vocês acham? Verdadeira ou falsa? Ó, a agricultura familiar é um sítio, uma área rural que tem uma família que planta lá e vende ali para o comércio local. Vocês acham que essa produção desses produtos ali vai ser usada para exportação para outros países? E aí? Você acha? Na verdade, não, tá? Porque é feito de uma maneira mais simples, né? Mais para o comércio local, da própria cidade, tá? Do próprio país mesmo ali. E não para outros países. Eles não produzem em larga escala. Ó, olha o nome, agricultura familiar. É uma coisa mais caseira mesmo, tá? Se fosse uma agricultura mais com mais tecnologia, né? E outras coisas, aí sim seria para exportação. Ah, então, essa é falsa. A primeira é falsa. Segunda, mais de 2/3 da alimentação da população brasileira são procedentes da agricultura familiar. Essa é verdadeira, tá? Como eu acabei de falar aqui, a maior parte dos alimentos, né, que a gente consome, desses produtos agrícolas, são provenientes de agricultura familiar. Terceira. Então, a segunda é verdadeira? A agricultura familiar se estabelece, de modo geral, em pequenas propriedades rurais, os minifúndios e ocupa a maior parte dos trabalhadores rurais. Depois espero que não precisa pegar no chão de fundo. Essa é verdadeira, tá? A outra. Entre os principais produtos agrícolas que se destacam na pauta das exportações brasileiras, 2 são produzidos predominantemente pela agricultura familiar: a soja e o café. Essa é falsa, tá? Nem tinha soja e café nesse texto aqui. A soja e o café, elas são produzidas aqui no Brasil, só que não pela agricultura familiar, tá? Já é uma agricultura um pouco mais extensa, maior. Mas pode também ser pela familiar? Então, não é o foco da agricultura familiar, tá? A agricultura familiar é mais mandioca, feijão, leite, tá? Outras coisas mais simples. O café e a soja são exportados de uma forma... Professora, agora que a senhora falou de mandioca, eu estava afim de comer mandioca frita. Nossa, é bom, né? Vocês estão na número 9? Fernanda, a primeira é falsa, a segunda e a terceira são verdadeiras e a quarta é falsa. Agora a gente vai ler a quinta. A base da alimentação brasileira, na qual se destacam o feijão e a mandioca, é provida principalmente por meio das áreas de cultivo desenvolvidas pela agricultura familiar. Acabei de falar que né? Então, essa é verdadeira. São os principais Peraí, professora. Não fala 10 ainda. Produzidos pela população brasileira, que é feito pela agricultura familiar. Professora, não fala 10 ainda, por favor. Então, ficou Professora, você... Ah, tá. FVV.
Alguma dúvida? Não? Não. Então tá. Questão 10. Relacione as expressões do quadro com os conceitos correspondentes de geografia agrária, tá? Tem alguns desses conceitos que a gente não viu nos conteúdos, eu não me lembro de ter falado sobre eles, mas a gente leu todo o conteúdo da apostila. Mas vamos lá. Primeira frase. Unidades de produção agrícola Eu independentes. não conheço nenhum, então não faz diferença. Unidades de produção agrícola independentes determinadas pelo INCRA para servir de moradia e de sustento no modelo da agricultura familiar. Esse, gente, é o assentamento rural, tá? É onde uma família vai morar e vai também cultivar para poder movimentar a economia, tá? Esse aí é o assentamento rural. D, então. A segunda frase. É definido como a extensão de terra necessária para que a exploração seja economicamente viável. Esse daí é a letra A, tá? Módulo fiscal. Terceira frase. Corresponde a propriedades rurais com mais de 1.000 hectares. É a letra B, latifúndio. São grandes extensões de área rural que tem uma grande produção agrícola. E a última trata-se de propriedades rurais com menos de 10 hectares, que é um minifúndio, né? Agricultura familiar, a chacrinha lá, o sítio que planta, vende ali para os colegas, para a cidade mesmo, tá? Minifúndio. Agora, número 11. A atividade agrícola tem grande importância na economia brasileira. Contudo, expandir a área agrícola até as margens dos rios ou sobre os solos de pouca fertilidade pode tanto resultar em perdas econômicas quanto degradar os ambientes, né? O ambiente. Observe a imagem e em seguida responda as questões. Então, tem aqui uma área que tem agricultura, tá? Nas laterais, porém aqui no meio houve uma erosão, não sei, alguma coisa que não deu certo. E aí, aqui, ó. Qual é o problema ambiental tratado na imagem? Erosão do solo. Podem escrever, erosão do solo. O solo se rompeu ali, não sei o que houve, tá? Mas era uma região, uma área onde não deveria ter agricultura ali, tá? E danificou. B. Minha internet está muito ruim. Você tá com voz de robô, professora. E agora, melhorou? Sim. B. Por que esse problema também causa perdas econômicas para a atividade agrícola? Ocorre a perda das camadas. Peraí. Ocorre a perda das camadas Camadas mais superficiais do solo. Mais superficiais do solo. Vírgula. Em geral, mais ricas em matéria orgânica. Ó, perda das camadas mais superficiais do solo, vírgula, em geral, mais ricas em matéria orgânica. Pera. Em geral. Mais ricas em matéria orgânica. Minerais e nutrientes.
minerais e nutrientes. Bom, Nutrientes. ponto, acabou. C. Para o ambiente, quais são as consequências resultantes desse problema? Deixa eu resumir aqui. Ocorre a perda parcial do solo. Ocorre a perda parcial do solo. Ocorre a perda parcial do solo, vírgula, o assoreamento dos rios. Perda parcial do solo, o assoreamento dos rios, afetando os seres vivos. Dos rios. Afetando os seres vivos. E as populações ribeirinhas. Agora a gente vai lá para a apostila. Novamente. Na página 22. Ai, que dor nas costas. Apareceu aí? Então tá. Então agora a gente está começando a unidade 5 da apostila, tá? Que vai falar sobre a urbanização de um local, industrialização e toda a infraestrutura que envolve isso, tá? Então, para começar, a gente tem que falar de alguns conceitos. Então, assim, a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, diz que a população mundial ela vem sempre aumentando, né? Ela nunca diminui, ela vem sempre aumentando. Então, aí, há 40 anos, apenas 39% das pessoas vivem em áreas urbanas, né? Eu digo população aumentando no caso das cidades, tá? População urbana. Então, há 40 anos, apenas 39% das pessoas viviam em áreas urbanas, né? Mas, já nos anos 2000, passou a ser 50%. Então, até os anos 2000 aí, 50% da população mundial vivia na área urbana, né? E as estimativas aí são de que em 2025, né, daqui 5 anos, 63% da população do mundo todo esteja morando nas cidades, né? Vivendo aí, né, na área urbana e fazendo. Isso aí demonstra, né, que vai acontecendo sempre uma crescente urbanização mundial, né? As cidades vão sempre aumentando, crescendo, se definindo aí, tá? Com o aumento da população nesses locais. O processo, né, de urbanização de um local, ele acontece
quando tem uma concentração populacional, né, uma quantidade de pessoas em espaços urbanos e redução, né, da população na área rural. Então, aumenta nas cidades e diminui na área rural, tá? Porque muitas vezes as pessoas das áreas rurais vão em busca aí de outras oportunidades e acabam indo aí para as áreas urbanas, né? Tem muita história de pessoas que viviam, por exemplo, lá no Nordeste, na região rural, naquela seca toda, e acabam indo para uma cidade específica do país, que é São Paulo, que é a cidade mais populosa do país, né? Então, as pessoas saem muito da região rural para ir para as capitais, área urbana, para buscar outras oportunidades. Por isso que a urbanização vai só aumentando, tá? E essa concentração, né, é resultado aí de diferentes fatores ao longo da história, né? E uma delas, a principal, é a industrialização, né? Que é um dos principais fatores que levaram a esse aumento populacional nas cidades, tá? O que é a industrialização, né? Ela pode ser definida aí como uma mudança que pode ser social ou econômica, tá? Que ocorre quando uma indústria ela aumenta suas atividades, sua participação no espaço onde ela está, tá? Isso é industrialização, é quando as atividades industriais elas vão aumentando, os trabalhadores ali vão aumentando, o comércio aumenta por conta das indústrias, então tudo gira em torno das indústrias, tá? Então esse fenômeno aí, ele começou no século XVIII na Inglaterra, na Revolução Industrial. Não sei se eu já citei para vocês sobre a Revolução Industrial ou vocês já estudaram em história, tá? Mas foi aí a Revolução, né? Uma época da história onde se iniciaram a utilização das máquinas, né? Foi substituindo o homem e isso gerou aí a industrialização, tá? Aumentou aí a produção de mercadorias por conta dessa substituição de atividades, né? Do homem e das máquinas. Isso aí é um exemplo, né? Da industrialização. Oi. Por que as pessoas ficam criando estimativa lá para os anos que nem passaram ainda? Mas é para a gente ter uma noção de como que vai ser, entendeu? Como que vai ser quando você chegar lá. É uma previsão de como será. Se for uma coisa ruim, a gente pode, né, fazer coisas antes para poder evitar essa coisa ruim, entendeu? Por exemplo, como que vai estar o planeta de acordo com a quantidade de água daqui a quantos anos, ou de acordo com o clima. Por isso que tem que ser estudado, divulgado antes, para poder evitar, tá? E as coisas boas também, para a gente saber como é que vai estar e continuar fazendo para que aconteça. Então, no Brasil, né, no nosso país, a maior parte da população, cerca aí de 85%, vive na área urbana, tá? Só aí 15% que vive na área rural. Então, o Brasil é um país onde a população é mais urbana mesmo, tá? Alguns municípios que são mais, que servem de moradia, mas são, em geral, assim, de área rural, tá? Por exemplo, este quadrinho que está mostrando aqui, ó, mostra município, população e a porcentagem do campo e da cidade. Por exemplo, no Piauí tem essa cidade que chama Acauã, tá? Tem 6.700 habitantes, né, mais ou menos, e a maior parte vive no campo. Somente 13% dessa população vive na cidade, tá? E ali, ó, Bocaiúva do Sul, no Paraná, que já tem 11 mil habitantes, 53%, quase metade vive no campo e quase metade vive na cidade, tá? Então, tem essas diferenças aí, tá bom? Então, lá no Chaves e no Acauã é bem pouquinho, né? A maioria vive no campo, né? Deve ser tranquilo uma cidade dessa. Quase não tem gente na área urbana. Então, a gente pode notar aí que alguns municípios, né, a população ela vive nas cidades em menor quantidade, né, do que no campo. Então, aí a gente tem que lembrar que cidade e município não têm o mesmo significado, tá? O município, ó, vocês lembram que estado é uma unidade de federação, certo? Cada estado é uma unidade da federação, porque a federação é o país inteiro.
A unidade da federação é cada estado que compõe esse país. O município é uma divisão dessa unidade da federação. É uma pequena parte dela, tá? É uma peça do quebra-cabeça daquele estado, tá? O município é o todo. Agora, cidade é a área urbanizada, tá? Às vezes até tem aquele pessoal que mora na área rural e fala assim, hoje eu vou na cidade comprar, sei lá, um secador de cabelo. Porque a pessoa vai para a área urbana, tá? Ela sai da área rural, vai para a área urbana. Ela fala, vou na cidade, mas na verdade está todo mundo no mesmo município, tá? Só estão em áreas diferentes. Uma na área rural e a outra na área urbana, que a gente chama aí de cidade. Ok? Que mais? Eu acho que é isso aqui, basicamente. Então, aqui, ó, tem casos em que a zona urbana, ela se expande por todo o município, tá? E aí o município todo, ele é urbanizado e não tem zona rural, tá? Tem cidades que são assim, tem apenas zona urbana. Em outros casos, né, tem aí a zona urbana, ela cresce em direção à área urbana de um município vizinho, tá? Que é maior, formando grandes áreas conurbadas, tá? Áreas conurbadas, uma zona urbana se junta com outra, tá? E aí forma uma zona conurbada, uma área conurbada, tá? E aí tem um termo que a gente fala que é a conurbação, tá? A conurbação ocorre aí quando as áreas urbanas de 2 ou mais municípios se juntam formando uma só, tá? Isso acontece muito em São Paulo, tá? Porque como é um local, tem muitas cidades. Eu não sei se vocês já viajaram nas estradas de São Paulo, de carro. Não. Quando você vê, você já está em outra cidade e nem percebeu, porque não tem área rural que divide. Não é igual aqui, que você vai, viaja, parece que é tudo a mesma paisagem, mesma pastagem. Lá não tem isso. Você sai de uma cidade, já entra na outra, parece bairro, tá? Mas aconteceu aí a conurbação, tá? Uma área rural, uma área urbana se encontrou com outra de outra cidade e aí formou uma área conurbada. Professora, antigamente as pessoas viviam mais na área urbana ou na área rural? Com o passar do tempo, a área urbana vai crescendo. Então, antigamente era mais na área rural, tá? Principalmente antes da Revolução Industrial. Aí, depois disso, a zona urbana foi crescendo mais, tá? Na área das cidades, né? Continuando, vamos para... Aqui está mostrando uma imagem da cidade de Goiânia e a cidade de Aparecida de Goiânia. É só uma avenida que separa as duas. Tá? Então, aqui é uma área conurbada, tá? Nem tem separação evidente, assim, de que são duas cidades diferentes. Um exemplo que eu já vi é Osasco e aí São Paulo. Guarulhos também, lá em São Paulo. É tudo muito ligado, parece bairros, assim. E aí, aqui a gente vai falar do Brasil urbano, tá? Mas vamos sair um pouco da área rural e falar mais da região urbana do nosso país. Bom, então... eu vou ler essa primeira parte aqui e a gente faz a explicação geral, tá? A probabilidade de que você esteja lendo este livro, neste instante, em uma cidade, é muito maior do que a de você estar numa zona rural. Alguém aqui está na zona rural agora? Não? Tá todo mundo na cidade? Então tá. Isso porque, como vimos, em nosso país, a população urbana compõe a maioria, próximo a 85% do total. Então, mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, tá? 85% dessa população vive na área urbana. Então, o gráfico ao lado mostra a evolução da urbanização brasileira. Então, esse processo ele é resultado de um período de transformações econômicas, políticas e sociais no decorrer aí dos últimos anos. Então, tem aqui distribuição da população rural e urbana brasileira. A linha azul é a população rural e a linha vermelha é a população urbana. Então, a gente pode ver a decadência da população rural, né? Lá em 1940, tinha uma quantidade expressiva e, de acordo com os anos, foi caindo, tá? Agora, a população urbana, ela foi só aumentando e continua dessa forma, tá?
Fala, Enzo. Parece que a parte vermelha só levantou a parte de baixo dela para cima e virou a parte azul. É Parece a como se mesma coisa. invertesse, né? E os dois inverteram, tá? Um desceu e o outro subiu. Então, aí nas primeiras décadas do século XX, né, lá em 1900... Mas como eles fazem o DNA em desenhos? É verdade, a dupla hélice do DNA, né? É verdade, parece mesmo. Uhum. Então, aí nas primeiras décadas do século XX, lá em 1910, 20, 30, a maior parte da população brasileira vivia na área rural, tá? E aí esse fato se relacionava ao desempenho das atividades econômicas, que estavam ligadas principalmente à zona rural. Então, lá no início do século XX, as principais atividades econômicas da época eram na área rural. Por isso que a maior parte da população vivia lá, tá? Então, aí, a partir da década de 30, 1930, começou a acontecer bastante coisa, né? Várias mudanças, principalmente no processo de industrialização do Brasil, né? Que aí acontece a migração do campo para a cidade, né? Que ia levando aí cada vez mais pessoas para os centros urbanos. Então, a partir do momento que começou a se instalar muitas indústrias, o pessoal que morava na área rural começou a buscar empregos nessas indústrias, né? Que se localizavam mais na área urbana, tá? E aí, então, de novo, aquela Revolução Verde, né? A Revolução Verde, ela se iniciou aí na década de 60, certo? E provocou aí a redução da demanda por mão de obra no campo, ou seja, diminuiu a quantidade de pessoas que trabalhavam no campo, né? Não precisava mais aquele trabalho tão manual que existia, o próprio ser humano ir lá e trabalhar, né? Eles já começaram a colocar aí maquinários para substituir esse trabalho. Então, da mesma forma, o aumento da concentração fundiária expulsou pequenos proprietários de imóveis rurais, que acabavam se desfazendo aí das suas propriedades e migrando para as cidades, tá? Então, aí foi aumentando, né? A concentração aí de grandes empresas. Meu Deus, já vai acabar a aula de novo. Foi aumentando aí a concentração das grandes indústrias, e aí os pequenos proprietários, né, das áreas rurais, das chacrinhas, né, os sítios, já não estavam mais conseguindo manter, né, e aí eles acabavam se desfazendo aí dos seus imóveis, das suas propriedades rurais, e iam para as cidades, tá? Então, é bom a gente notar que tantos fatos que estão relacionados às transformações nas cidades, quanto as mudanças que aconteciam no campo, favoreciam aí o deslocamento dessa população do campo para a cidade. Então, tudo que acontecia, tanto na cidade quanto lá na área rural, esses acontecimentos fizeram com que as pessoas migrassem, tá? Do campo para a zona urbana. Zona urbana nem sei se existe, é a área urbana, tá? Então, aqui tem um gráfico de crescimento populacional do Amazonas, tá? Evolução da população de Manaus, que é a capital do Amazonas. E mostra aqui, ó. Acho que existe zona urbana. Deve existir. Aqui, ó. Em 1940, tinha 106 mil habitantes. 106.399. Já em 2010, 1.802.014 pessoas, né? Habitantes naquele local. Então, aí, de 1950 até 70, que deu 20 anos, mais ou menos, a população do município mais que dobrou. Então, ficou muito mais do que o dobro, né? Aqui, ó, em 20 anos. Foi de 100 mil para 314 mil, tá? Então, muitos dos fatores que podem explicar essa situação aí, entre elas, é a criação da Zona Franca de Manaus, tá? Que foi lá no meio desses 20 anos, foi lá em 1967, mais ou menos, um pouquinho depois. Então, justamente quando o governo deu incentivos à industrialização, ou seja, existiu a criação dessa Zona Franca de Manaus, né? Que o governo ele deu alguns incentivos
para a criação de novas indústrias, né? Surgiram novas indústrias e isso fez com que aumentasse a população da capital ali, da cidade. Então, o pessoal ia do interior, né? Saía, pegava suas trouxas lá e ia para a cidade. E aí isso foi aumentando a população, tá? Então, aumento de indústrias é diretamente proporcional ao aumento da população, tá? E isso se deve ao fato aí dessa criação dos incentivos que o governo deu para a industrialização naquele local, tá? Por isso que em 20 anos aí, mais que dobrou a quantidade de habitantes. Então, essa medida aí, ela atraiu muitas indústrias para a cidade e impulsionou aí a população à migração, tá? E buscar novos empregos. Processos aí mais ou menos similares aconteceram em diversas outras cidades brasileiras, né? Evidenciando a mudança na configuração populacional, econômica e até mesmo social do país. Então, mudava tanto economicamente quanto na parte social daquele local. Vocês estão entendendo, gente? Estou com alguma dúvida? Tá bom. Eu estou entendendo. Esse conteúdo não é difícil, é tranquilo. Tá? Deixa eu ver, tem mais atividade. Deixa eu terminar pelo menos essa parte, acho que dá em 6 minutos. Vamos lá. Agora, sobre o crescimento da população urbana. Então, até a metade aí do século XX, né, a maior parte da população era rural, né, como a gente já viu. E nesse período, então, havia no país apenas cerca de 52 milhões de habitantes. Pensa, e nem faz muito tempo, e hoje já tem mais de 200 milhões. Mas tudo bem. Já em 1970, a nossa população somava aproximadamente 94,5 milhões de habitantes, né? Dos quais cerca aí de 53 viviam na cidade. Ou seja, neste ano a população urbana era superior à população total do país em 1950. Ou seja, em 1950 existia 52 milhões de pessoas no Brasil. Em 1970 tinha 53 milhões apenas na cidade. O resto era tudo na área urbana, né? Somando aí 94 mil habitantes. Então, em 20 anos aumentou aí muito, tá? 20 não, né? Foi aí do início de 1900 e pouco até 1970, mas aí triplicou a quantidade de habitantes. Então, esses dados mostram principalmente que esse processo se deu em um ritmo muito acelerado naquela época, né? Quando a população se tornou predominantemente urbana e houve um rápido crescimento urbano. Então, quanto mais gente ia para a cidade, mais rápido a cidade crescia, né? Surgiam indústrias, surgiam comércios, e aí abria oportunidades de emprego para as pessoas e iam aumentando cada vez mais a população. Então, o êxodo rural e a queda das taxas de mortalidade nas cidades estão fortemente associados a esse crescimento. Então, por que aumentou a população? Porque saiu o pessoal da área rural e foi para a cidade e diminuiu a taxa de mortalidade naquele local. Tá? As pessoas morriam menos, digamos assim. Não tinha tanta morte na época. Então, isso fez com que aumentasse a quantidade de pessoas. Só que isso gerou inúmeros problemas nas cidades, né? Causados aí pela falta de estrutura e planejamento. Porque as cidades não estavam esperando essa quantidade de pessoas, indústrias, comércios que tinham. Então, aí acabou causando alguns problemas aí nas cidades que tiveram um aumento muito grande da população, né? Os grandes centros que começaram a surgir não tinham condições de absorver a grande quantidade de habitantes que tinha, né? Então, recentemente, o ritmo desse crescimento vem diminuindo, né, em decorrência da redução do volume dos movimentos de migração, ou seja, diminuiu a quantidade de pessoas que saíam da área rural e iam para a cidade, né? E diminuiu também a taxa de crescimento populacional, tá? Então, Vai cair. já. Então,
As cidades não aguentavam tantas pessoas, não tinha, começou a faltar emprego, não tinha estrutura para todo mundo, né? Então começaram a surgir esses problemas aí com falta de estrutura e planejamento, tá? Mas isso aí veio diminuindo com o tempo, tá? Eu vou começar outra reunião, tá? Vou mandar lá no grupo para vocês. É dia 23, né, professor? Sim. Até já já.